Olá, professores e adolescentes da revista Diálogo e Ação. Que bom estarmos juntos para, em mais um trimestre, refletirmos sobre lições bíblicas. E dessa vez o nosso tema é a vida e os ensinos de Jesus. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, e quero te convidar para que você nos acompanhe em todas as lições e seja abençoado em nome de Jesus. O tema da nossa primeira lição é pré-existência, nascimento e infância de Jesus. A apresentação da aula está disponível em um PowerPoint no site da Convicção Editora e da Convenção Batista Brasileira. Iniciamos sempre a nossa aula com uma oração e o pedido muito especial para esse momento é orar pelo trimestre de estudos que nós estamos iniciando. Ore aí, junto com a sua família, envie aí uma mensagem para o seu colega, para o seu amigo de oração. Orem juntos por esse trimestre que está se iniciando. O texto bíblico base para essa nossa lição, anote aí para você ler, abrir e acessar a sua Bíblia, é o do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 18 até o versículo 25, também de Mateus, capítulo 1. Vamos lá? O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, depois você pula para o versículo 18 até o versículo 25. Nós temos alguns objetivos na aula. E o primeiro objetivo desta aula é aprender que Jesus não é um plano B de Deus para a redenção da humanidade. É importante aprendermos isso para entendermos que Deus não foi pego de surpresa diante do pecado do homem. O segundo objetivo dessa aula é entender que na Bíblia encontramos argumentos para a comprovação da profecia e cumprimento da mesma a respeito da vinda de Jesus. Diante de muitas provocações, questionamentos sobre a nossa fé, precisamos entender melhor as comprovações bíblicas sobre a existência de Jesus. O terceiro objetivo dessa aula é crer que Deus destinou Jesus para a humanidade desde antes da fundação do mundo e na fidelidade dos escritos da Bíblia. O ponto 1 é a nossa introdução. E na introdução nós vamos refletir sobre a fascinante jornada que será andarmos e peregrinarmos pelos evangelhos acerca da vinda dos ensinos e da vida de Jesus. A vida de Jesus é uma história fascinante. A Jesus é quem nós entregamos a nossa vida e passamos a trilhar um caminho que nos tornará mais parecidos com Ele. Aprender sobre Jesus é olharmos para o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Vamos estudar juntos nesse trimestre mais sobre o Redentor das nossas vidas e sobre o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Pessoas mais parecidas com Jesus. No ponto 2, nós vamos refletir sobre antes da fundação do mundo. Sim, é isto mesmo, um reino fundado na eternidade. Diante de tanta modernidade, de tantas HQs e desenhos, histórias e contos que nós encontramos por aí, nenhum deles é tão importante e fundamental como a história da fundação do mundo, sobre a história do reino de Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um plano reserva de Deus Pai. Ele é o plano perfeito para as nossas vidas. Ele é o Filho de Deus, estava com o Pai desde a fundação do mundo, intercedendo por cada um de nós. No ponto 3, nós vamos refletir: um menino nos nasceu. Uma multidão de anjos anunciam. É o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Devemos celebrar com alegria, sem medo de acusações ou zombaria, o nascimento e a obra de Jesus Cristo. Jesus não é apenas a celebração do Natal. Jesus é a celebração da nossa vida.
Jesus é a celebração da graça e da misericórdia sobre nossas vidas. Por isso devemos enfrentar acusações, zombarias e, sem medo, glorificarmos Ele através do nosso viver. E é por isso que nós estamos aprendendo mais sobre a vida e os seus ensinos para que sejamos mais parecidos com Ele. Na história e na nossa vida, Jesus deve fazer toda a diferença. No ponto 4, nós vamos refletir que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e também em graça. Isso significa que Jesus se desenvolveu bem física, mental, social e principalmente espiritualmente. Jesus teve uma infância, adolescência e juventude como todos nós tivemos ou ainda vamos ter. Vale destacar que ele crescia física, mental, social e espiritualmente. Isso significa que o adolescente cristão também pode crescer da mesma forma em que Jesus. Afinal, Jesus veio para nos ensinar como nós devemos viver. Nós sempre temos um destaque nas nossas lições e na primeira lição desse trimestre não seria diferente. O destaque dessa lição, lembrando que nós estamos refletindo sobre a pré-existência, nascimento e infância de Jesus, é: enquanto esteve nessa terra, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Poste aí nas suas redes sociais com a hashtag CBB, com a hashtag Convicção Editora e com a hashtag EBD Online essa frase tão importante a respeito de Jesus. Enquanto esteve nessa terra, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Na conclusão, eu quero refletir com você te fazendo uma pergunta. Como você tem se desenvolvido? Você pode se considerar um exemplo igual a Jesus? Podemos considerar que você tem seguido o exemplo de Jesus? Agora chegou uma parte muito importante da nossa lição. No suplemento, também disponibilizado no site da Convenção Batista Brasileira gratuitamente, nós vamos aprender a cada aula sobre um discípulo. E nessa aula, nós vamos aprender sobre o discípulo André. Quem sabe você não se parece um pouco com ele. Para guardar no coração, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que está dizendo assim: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Nós ficamos por aqui nessa lição e eu te aguardo para a próxima. Lembre-se sempre, você nasceu para ser igual a Jesus. Essa é a minha oração, que a cada dia eu esteja mais parecido com Ele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua semana e que Deus abençoe o nosso trimestre de estudos bíblicos. Tchau, tchau.